Amém? Glória a Deus. Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 45. 27, 45. Nós vamos falar sobre a cruz e a sepultura vazia. Então eu creio que tem umas manifestações sobrenaturais que aconteceram na crucificação e manifestações que se repetem na ressurreição. Então eu quero fazer com vocês aqui uma ministração bem textual. Por quê? Porque às vezes a gente fala algumas coisas sobre a Páscoa, mas a gente não pega por completo aquilo que ela significa. E toda data importante da Bíblia, o inferno vai tentar fazer alguma coisa para embaçar a nossa visão, para a gente não entender o que significa. Nós vemos isso na Páscoa, a gente vê isso no Natal. Então são datas que estão misturadas com a cultura popular e com tanta crendice, com tanta mentira do inferno. Então chega agora num momento como esse da Páscoa, e é só mais um feriado. Aí as pessoas viajam, fazem uma alimentação dentro da tradição cristã, e na segunda-feira é a mesma coisa. Vida que segue. Por quê? Porque a cruz está o quê? Está mascarada. Alguma mentira do inferno para nós não olharmos para a cruz. E eu quero falar algo para você, eu quero que você preste atenção. Algumas coisas que nós vamos ler aqui, você vai perceber que você não estava prestando atenção nisso. Você vai perceber nessa noite. E aí você vai entender como é importante nós andarmos no que a palavra diz, não no que o mundo está dizendo e nem no que a gente acha da Páscoa. Porque, para ser bem sincero, querido, o que nós achamos da Páscoa não importa. O que importa é o que a palavra diz, que a Páscoa é. O que nós pensamos e o que a gente acha está misturado com a nossa crendice. E quando você faz um paralelo com a palavra, você fala, meu Deus, eu pensava uma besteira. Porque o que eu penso não tem nada a ver com aquilo que está escrito na Bíblia. Então, por isso que nós vamos fazer aqui uma ministração textual, nós vamos ler o texto bíblico, e aí nós vamos nos assentar à mesa para participar da ceia de Páscoa. Amém, gente? Glória a Deus. Levante a sua mão, abençoa a minha vida, abençoa esse culto. Fala para Deus, Senhor, fala conosco. Cobre a vida do teu servo, peça para Ele me cobrir, para que eu fale inspirado pelo Espírito Santo, que o Senhor limpe a minha mente. Eu quero ser limpo agora, dos meus pensamentos, e que venham os pensamentos do céu. Ensina a igreja a orar, Jesus. Espírito Santo, ensina essa igreja a orar. Move o Espírito agora de oração nesse ambiente. Vamos. Abre a boca do teu povo, Espírito Santo. Abre a boca desse povo. Que do interior de cada um comece a fluir rios de águas vivas. Limpa a mente deles, Pai. Tira toda a preocupação do nosso meio. Tira toda a carnalidade, desânimo, tristeza, abatimento. Põe agora em cada boca, Pai, uma oração. Põe vida em cada boca. Põe vida. Eu declaro vida na tua boca. Eu declaro vida na tua boca. Vida. Receba vida nos teus lábios. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga assim: na minha boca há o poder da vida e não da morte. Diga: eu profetizo vida e não morte. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Mateus 27, versículo 45, vai dizer assim: Desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra.
Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa-o, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Volta para mim o versículo. Volta. Isso, vamos ler em voz alta. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam. Amém. Fala para quem está do teu lado assim: alegra o teu coração, Jesus venceu. Diga: Jesus venceu a morte. Amém. Volta no versículo 45. Na hora que Jesus estava na crucificação, era meio-dia, era a hora sexta. A hora nona, 3 da tarde, foi a hora que ele se entrega. Então, por 3 horas, Jesus ficou agonizando naquela cruz. A primeira coisa que aconteceu, preste atenção nisso, diz que o céu escureceu. Meio-dia representa o sol mais claro, a claridade máxima do dia. É o meio-dia. Mas aquele meio-dia foi diferente. Porque ao invés de claridade, o tempo fechou, o céu enegreceu. Isso representa o quê? Aquele momento das trevas, que Jesus estava, através da sua entrega, ele estava sobre ele carregando todas as trevas da humanidade. Você consegue imaginar isso? O ambiente das trevas é um ambiente totalmente diferente do ambiente de Deus. Por que que o homem, depois da queda, ele não permanece mais na presença de Deus? Sabe por quê, gente? Luz e trevas não têm comunhão. Nele não há trevas. Em Deus não há trevas. Então, como que o homem vai conviver com Deus andando em trevas? Esse caso, ele era insolúvel para nós. Porque nós, na nossa força, não conseguimos vencer as trevas. Mas o que Jesus faz? Imagine um recipiente ou uma piscina gigante que tem aquele ralo, e o ralo ele tem o poder de fazer o quê? De sucção, né? Toda a água daquele local vai para aquele ralo e ela escoa. A cruz de Jesus, ela tem o poder de fazer o quê? De sugar todo o poder das trevas, toda a morte que há nas trevas. Então, ao meio-dia, Jesus estava ali, e ele diz assim: enquanto eu estou no mundo, eu sou o quê? A luz do mundo. Mas na hora que Jesus entrega a vida dele, é como se a luz do mundo se apagasse por um momento. Mas ele não estava apagando para apagar definitivamente e perder a batalha. Ele estava, na verdade, carregando sobre si as nossas trevas.
Jesus precisou apagar a luz dele, para quê? Para que as nossas trevas fossem para cima dele. Ele recebe todas as nossas trevas em cima dele, pelo amor de Deus, gente, é muita treva. Sim ou não? É muito pecado, é muita mortandade. Por isso que naquele momento, as trevas tomaram a face da terra. Porque era a hora que Jesus estava recebendo todo o nosso julgamento em cima de si mesmo. Isaías 53 vai dizer: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a Páscoa não é apenas uma data festiva, comemorativa, um feriado. A Páscoa, ela tem o poder na cruz de fazer o quê? De nos libertar de todas as obras das trevas. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. Depois da cruz de Jesus, eu e você só andamos em trevas se nós quisermos. Só isso. Só se nós tomarmos uma decisão e dizer assim: eu não quero saber da cruz de Jesus. Toda essa ladainha, eu não consigo, eu não tenho jeito, eu sou fraco. Gente, ninguém aqui é forte. Nenhum de nós aqui podemos vencer pecado nenhum por nós mesmos. Nenhum de nós aqui podemos sair das trevas com a nossa força. A gente só tem uma saída. E a saída o que é? Estar aos pés da cruz, porque a cruz é o único lugar que nos dá vitória contra as obras das trevas. E eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, você vai ser liberto das trevas na tua mente. Amém? Pensando besteira. Você está pensando mal de você, pensando mal das pessoas. Hoje é assim, é uma quebra de unidade tão grande que há na vida do ser humano. As pessoas ficando cada dia mais sozinhas, sabe por quê? Porque não se aguenta. Gente que não gosta de gente, não gosta, prefere ficar sozinho. Cada dia menos amigos, cada dia menos relacionamento. Até a igreja, que durante muito tempo era o local que os irmãos se encontravam para ter relacionamento. Eu visitei um local há um tempo atrás, que os cultos não podem passar de 1h15, porque se passar de 1h15, as pessoas levantam no meio do culto e vão embora. Eu falei, elas nunca vão na Simples então. Porque 1h15 a gente está começando, está aquecendo o culto. Mas por quê? Não, porque as pessoas agora, elas não têm muita paciência. Há uns anos atrás o Senhor me deu um sonho de 5 coisas que estão tirando o homem da presença de Deus. E no sonho eu via as pessoas com um celular na mão, hipnotizadas. Elas andavam assim o tempo inteiro, elas não conseguiam tirar o olho disso. Uma hipnose. Hoje, nós temos mais relacionamento com o nosso celular do que com pessoas. Uma quebra de comunhão. As trevas hoje, elas entram, estão do nosso lado, informações. E isso vai nos afastando da nossa comunhão com Deus, de um relacionamento com o Pai. Por isso que a Páscoa precisa ser vivida na plenitude. Deus não te trouxe aqui para você simplesmente viver um ato religioso. Deus te trouxe aqui nessa noite para você olhar de novo para a cruz e dizer: Senhor, eu preciso vencer as trevas, eu quero sair de qualquer mentira das trevas. Porque o que as trevas produzem? Mortandade. É a mortandade do Salmo 91, a mortandade que assola o meio-dia.
De repente a nossa vida, ela começa bem, as coisas começam bem, e de repente a coisa começa a desandar e a gente não percebe. Trevas. Nessa noite, em nome de Jesus, nós declaramos uma noite de Páscoa, de vitória contra as trevas, em nome de Jesus. Em segundo lugar, Mateus 27, 51, diz assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam. Olha só, havia ali o templo, e o templo era o local da presença de Deus. Mas naquele templo tinha um local que ninguém conseguia acessar, a não ser o sumo sacerdote, que uma vez por ano entrava no local chamado Santo dos Santos. E nesse local tinha ali principalmente a Arca da Aliança. E diz que, a tradição diz, que o sumo sacerdote entrava até com uma corda amarrada no pé. Por quê? Porque ele podia cair duro lá dentro e morrer. É meio antagônico, né, se a gente não entender a palavra. Como é que a pessoa se aproxima de Deus e morre? Por quê? Nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Nós somos filhos. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, preste atenção nisso. Deus, quando nos criou, Ele não fez mais uma criatura da natureza. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Ele me criou e Ele te criou para quê? Para sentar na mesa com Ele. Nós somos criados para viver com Deus. Agora, por que que essa comunhão ela é quebrada? Por causa do pecado, por causa das trevas. E aí o que acontece? Na hora que Jesus se entrega na cruz, havia um véu que separava o santo dos santos do outro ambiente. A palavra diz que o véu de cima para baixo foi rasgado. O que isso significa? O acesso à presença de Deus está restaurado. Como assim? Como? Como é que nós conseguimos agora? Eu sou pecador, você é pecador. Nós falhamos. O que mudou? O que mudou é o sangue de Jesus. Por que agora nós somos aceitos? Por que nós voltamos para o lugar da mesa? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É o sangue. Pelo novo e vivo caminho que é o sangue. Diga comigo, o sangue de Jesus. Amém? Você entende isso? Então deixa eu te fazer uma pergunta. O que você está fazendo fora da comunhão? O Senhor tem falado muito comigo nesses dias sobre comunhão. A nossa natureza, a gente não percebe, mas nós lutamos contra a comunhão. É uma luta para orar. É uma luta para ler a Bíblia. Espera aí, se eu amo a presença de Deus, por que é tão difícil ler a Bíblia? Se eu amo a presença de Deus, por que é tão difícil orar? Por que orar é mais pesado? Deixa eu te falar uma coisa. A minha natureza e a sua natureza não quer comunhão. A carne não quer comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus só é restaurada quando nós nos voltamos para a cruz. O que é isso? Senhor, eu sou pecador, me ajuda. Eu quero viver em comunhão contigo. Querido, as nossas complicações, que não deveríamos ter mais, é fruto da distância da cruz. Nós estamos querendo viver sem cruz.
sendo que a cruz é o único lugar que tem vida para nós, que vai restaurar a nossa comunhão com o Pai. E se nós estamos andando em comunhão com Deus, gente, a nossa mente é sarada, o nosso ânimo é sarado, a nossa alegria ela é restaurada, porque na mesa do Pai tem tudo que a gente precisa. O nosso problema hoje, sabe o que é, igreja? Viver sem cruz. A nossa Páscoa não deveria ser uma vez por ano, a nossa Páscoa precisa ser celebrada diariamente. Quando você acorda pela manhã, põe teu joelho no chão e diga: Senhor, eu preciso da cruz nesse dia. Me receba pelo sangue do Cordeiro. Eu te garanto, os nossos momentos de comunhão com Deus serão mais prazerosos, mais divertidos. Você não acha que depois do sacrifício de Jesus, a nossa vida tinha que ser mais divertida? Mais tranquila? Gente, eu estou ficando mais velho, sabe o que eu estou aprendendo? Não vale a pena esquentar a cabeça com nada. Nada. O pau está quebrando, está chovendo canivete. É capeta para tudo quanto é lado, mas deixa eu te falar uma coisa. Deus te trouxe até aqui. Não foi nenhuma preocupação tua que te trouxe até aqui. E se você se acha o bonzão, você, na verdade, é um bobão. Porque você está se achando que você resolve. A gente não resolve nada. Chegamos até aqui pela graça. Misericórdia. Fui mandado embora, vou morrer. Irmão, você vai ser mandado embora? Vai lá e agradeça. Fala, ó, não sei o que Deus está fazendo. Não sei para onde eu vou. Mas eu bem sei em quem eu tenho crido. Eu vou contar algo da minha vida pessoal. Eu e a Selma fizemos 50 anos de idade. Eu sei, não parece, obrigado. Você pensou isso? Nossa, não acredito. Eu estou vendo aqui, eu estou vendo os pensamentos. E nós moramos de aluguel. Eu não tenho casa própria. Aí esses dias eu estava assim, Senhor, e eu oro, não sou bobo, eu oro para Deus me dar minha casa e tal. Aí eu estava refletindo com o Espírito Santo. Rapaz, faz 50 anos que eu não tenho a minha casa, mas não faltou casa. 50 anos, 50. Espera aí, o Deus que está me suprindo 50 anos, está preocupado? Deus está preocupado? Aí o Espírito Santo falou, por que você está preocupado? Sou eu que te guardei há 50 anos, desde que você nasceu, estou te dando casa, você está preocupado? A nossa carne é horrível. Ai, mas é que eu estou ficando velho. Irmão, daqui 20 anos eu estou com 70, daqui 30 eu estou com 80. Aí eu te pergunto, o Deus que está nos suprindo desde o ventre da nossa mãe, mudou? Não mudou. Só que é o seguinte, a nossa carne é terrível. O único lugar que eu e você encontramos paz é aos pés da cruz, matando a nossa carne e colocando a nossa carne. Não vou ficar preocupado, não vou ficar com medo, porque o Deus que me supre há 50 anos vai me suprir há 60, 70, 80, não vai faltar nada. E você pega a tua carne e coloca na cruz com Jesus Cristo e fala, fica quieto, confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Ele não mudou. Deixa eu te falar uma coisa. Fala a tua idade aí. Fala alto para a gente saber. Tá. Todo esse tempo aí que você tem de idade, o teu pai está cuidando de você, não está deixando faltar nada. E aí deixa eu te dar uma notícia. Espera aí, não aplaude ainda não. Segura aí. Segura aí. Você está fritando à toa.
Você está gastando a tua vida fora da cruz, por isso que está estressado, cansado, nervoso, preocupado. Porque fora da cruz, a gente acha que a cruz é o lugar de morte. A cruz é o lugar da vida, a morte é fora. Morte é fora. Ele está rasgando o véu para quê? Para a gente voltar para a mesa da provisão. Os disse, mestre, onde compraremos pão? Aí Jesus olhou para eles e falou assim, vocês não estavam comigo lá na primeira multiplicação, não? Vocês não lembram quando eu peguei 5 pães e 2 peixes? E alimentei todo mundo? Jesus estava irritado aquele dia. Por quê? Ele já tinha feito um milagre, e os caras de novo. A gente irrita muito Jesus, não é possível. Por quê? Ele já fez, e nós estamos de novo falando e com dúvida do que ele já fez. Irmão, nessa noite é Páscoa, entra além do véu, senta na presença dele, sabe por quê? Ele vai partir o pão de novo, ele vai multiplicar de novo, ele vai fazer de novo. Amém? Pega um pão aí. Amém? Aleluia! Véu rasgado. Segunda coisa, tremeu a terra. Diga comigo, terremoto. Amém? Diga assim, na Páscoa tem terremoto. O que o terremoto representa? O terremoto é o abalo. E aqui em Hebreus 12 diz assim, outra vez Deus vai abalar céu e terra. E quando Deus abala, sabe o que acontece? Tudo que é abalável tem que cair. Para quê? Para ficar em pé apenas o inabalável. Então deixa eu te dar um conselho. Se você está muito satisfeito com a tua vida, se tudo que está na tua vida está certo, fuja da Páscoa. Vai embora para a tua casa agora. Porque não tem jeito. Se você olhar para a cruz de Jesus, ele vai abalar alguma coisa na tua vida. O que ele vai abalar? Ele vai abalar o que não presta, ele vai abalar o que é inútil, ele vai abalar o que é mundano, ele vai abalar as coisas que não podem mais ficar em pé na sua vida. Ele vai abalar a nossa vaidade, ele vai abalar o nosso medo, ele vai abalar as obras da carne, ele vai abalar os pensamentos carnais que não podem mais estar em nós. E ele abala porque ele nos ama. Ele abala para nos libertar. Gente, ouça o que eu estou te falando. Tem um monte de coisa na nossa vida que tem que cair. Falsos deuses têm que cair. Expectativas. Ai, mas não, no dia que eu tiver aquilo, deixa Deus derrubar na tua vida. Você precisa ficar sem. Porque a gente está botando a nossa fé e esperança em coisas que não acrescentam. Eu olhei agora para o Luciano, lembrei de algo que eu falei para ele ontem. O Luciano, o pastor Lu, ele representou Jesus ontem na peça. E ele é um profissional liberal, ele trabalha por conta. E quem trabalha por conta, se trabalhar ganha, se não trabalhar, não ganha. Só que Deus escolheu ele para participar da peça, para ser Jesus. E toda hora que eu chegava aqui na igreja, ele estava ensaiando. Eu acho que eles estavam vindo 3, 4 vezes por semana para ensaiar. Gente, cada dia que você vem para o ensaio, você não está ganhando dinheiro. Mas é aí que você tem que perceber onde que a tua vida está firmada. O Senhor está me chamando, eu vou fazer a vontade dEle primeiro. Foi a decisão dEle. Sabe o que tem que cair dentro de nós? A força da nossa carne. A gente tem que voltar a crer em Deus, gente.
Uma vez eu falei para um irmão, irmão, vem para a reunião, fica aqui com a gente. Não, eu preciso ganhar dinheiro, E ele trabalhava de Uber. E eu pensei comigo, se ele vier para a reunião, eu vou honrar ele. Ele vai ficar surpreendido. Nós vamos entregar para ele uma oferta. Mas o Deus não me deixou dar a oferta antes, porque o coração dele precisava ser provado. Ele ficou tão preocupado com as contas que ele tinha que pagar, que ele não veio para a reunião, para a comunhão. Naquela noite ele arrebentou o carro. Agora ele não tinha o carro para trabalhar. O carro era alugado no nome de uma outra pessoa que ele pediu. Não ficou com trabalho, não pagou o carro e deve estar enrolado até agora. Decisões. Por quê? Porque tem coisas dentro de nós nos atrapalhando, que só a cruz pode nos libertar. A forma que a gente se relaciona, as coisas que a gente está acreditando. Eu declaro nessa noite uma noite de cruz na tua vida. A cruz tem que ter terremoto dentro de nós. Amém, gente? E olha o que mais aconteceu. Santuário rasgado. Tremeu a terra. Fenderam-se as rochas. Gente, as rochas se cortaram no meio. O que isso representa? Põe para mim Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Lê comigo. Tirarei de vós o quê? O quê? E vos darei um coração de carne. A cruz faz o quê? A cruz despedaça a pedra. O coração de pedra. Preste atenção nisso que eu vou te falar. Todos nós aqui, a nossa tendência natural é o coração ficar duro. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou te falar. O natural da vida, como é que é? A gente na juventude tem muitos sonhos, projetos, mas depois a vida vai passando e a gente vai descobrindo que não é bem assim. E aí, a vida vai nos dando as experiências. E sem perceber, o nosso coração ele vai ficando um pouco mais enrijecido. Aí nós temos dificuldades para acreditar nas pessoas, para acreditar em nós, e até para acreditar em Deus. Por quê? Eu acreditei em Deus e Deus não fez. Eu servi a Deus a minha vida inteira e nada aconteceu. Quantas pessoas estão assim hoje? Ah, mas agora eu sou maduro. Você não é maduro, você está endurecido. Não confunda coração duro com maturidade. Maturidade é cada dia mais conhecer a graça de Deus. Coração endurecido não é maturidade, é frustração acumulada, é tristeza acumulada, e não tem uma pessoa aqui dentro que não viva isso, é do humano, é do ser humano. Por isso que eu e você precisamos da cruz. Por quê? A cruz é o único lugar que pode fender as rochas do nosso coração. Então, quanto mais velho eu vou ficando, mais quebrantado eu vou ficando. Amém? Mais coração molinho eu vou ficando. Então, se eu amava, na cruz eu amo mais. Eu me torno mais carinhoso. Por quê? Porque quando eu olho para a cruz de Jesus, o meu coração se despedaça de novo. Querido, pelo amor de Deus, nessa noite, olha para a cruz de novo. Não fique com teu coração endurecido. Pare de falar mal de você. Amém?
Volte a se amar na plenitude. Volte a amar a tua família. Amar. Jesus falou para a gente amar até os inimigos. Como é que consegue, gente? Sabe por quê? Quando eu olho para a cruz, eu não tenho inimigo nenhum. Eu tenho até compaixão daqueles que estão perdidos. Gente, uma pessoa que faz mal para você, você não tem compaixão dela, não? É um coitado. A gente precisa ter compaixão, falar, meu Deus, que coração peludo. Que ser humano. Só que é o seguinte, sem a cruz, você é igual a ele. Nós somos iguaizinhos, a nossa natureza é terrível. Amém? Levante a tua mão e diga, Senhor, me dá um coração novo. Me dá um coração quebrantado. Amém? Quem quer perdoar alguém aqui hoje? Quem está precisando perdoar alguém? Levante a mão. Fala, Senhor, em nome de Jesus, eu preciso de um coração que perdoa. Amém? Quem quer amar mais aqui? Quem precisa ser mais carinhoso? Amém? Quem não precisa de nada? Recebi um novo coração, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto? Quem sabe canta, quem não sabe imita. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Fala aí, fala aí. Assim bem ajustado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo, expressando uma família, vivendo um compromisso, o grande amor de Cristo, eu preciso de ti. Precioso és para mim. Ó, por que aquelas duas irmãs estão se abraçando ali atrás, ó? Faz de novo, tá bonita essa cena. Elas cantaram a música abraçada ali, ó. Amém? Você não pode dar um abraço, não? Dá um abraço. Fala assim, Jesus quebrantou meu coração. Gente, presta atenção. Uma pessoa que gosta de brigar, é a nossa natureza. Quem conhece alguém que gosta de brigar? A pessoa, ela vê uma treta, ela sai correndo, ela fala, epa, tô aqui. Quem conhece alguém que gosta do negócio? Cara, pra quê? Gente, pra quê? Por que nós estamos brigando no trânsito? O cara lá, o síndico do prédio, matou a moça que morava no prédio dele, escondeu o corpo, porque não gostava da mulher, porque ela era implicante. Gente, os implicantes, eles treinam o nosso amor. Eles nos treinam. A ofensa nos treina, presta atenção. Ser ofendido faz parte.
julgado. Se você não aguenta quando alguém fala mal de você, o teu coração não está na cruz. Põe teu coração na cruz. Porque cada vez que você for ofendido, você vai piorar. E você vai ser ofendido, porque o diabo quer te ofender. Ele vai te provocar. Ele vai tocar na tua ferida. Ele vai falar de assuntos que você não quer falar com ninguém. O diabo sabe o pior assunto da tua vida, ele sabe. Agora, por que ele consegue usar isso contra você? Porque esse assunto não está na cruz. Todo assunto que não está na cruz, ele está no noticiário do inferno contra a tua vida. Ele vai usar aquela situação do teu pai, da tua mãe. Veja bem, não tem uma pessoa aqui dentro que não tenha uma ferida do passado. Não tem. Não tem. Todo ser humano é ferido. Olha aqui para mim. Todo ser humano é ferido. O problema é quando a gente finge que não é. Porque quem está fingindo que não é, está fugindo da cruz. Jesus não veio para os sãos, ele veio para quem? Ele veio para quem? Jesus veio para você? Por que ele veio para você? Os doentes. Sim ou não? E o que o doente precisa? Da cura que está na cruz. Agora ouça o que eu vou te falar. Você só fica com esses traumas do teu passado se você quiser. Porque a cruz é o recomeço. Na cruz tem a morte, mas depois da cruz tem a ressurreição. Eu não sei o tamanho da tua ferida e da tua dor, eu sei da minha. E eu só sei de uma coisa: Deus me trouxe até aqui. Ontem eu falei para o meu sobrinho Eduardo, ele estava comigo, a gente foi cortar o cabelo, tá, tio, ele conversando comigo. Eu falei para ele: meu filho, presta atenção no que eu vou te falar. Eu e a tua tia, nós tomamos uma decisão. Eu e a Selma, nós começamos a namorar com 16 anos de idade e nos convertemos com 20 anos de idade. Só que com 20 anos, nós decidimos que na nossa vida não ia ter mimimi, chororô, trauma nem nada. Nós íamos viver a obra de Jesus Cristo. Colocamos a nossa vida aos pés da cruz. E estamos há 30 anos olhando para Jesus. Você nunca vai ouvir da minha boca eu botando a culpa em ninguém. A culpa não é do meu pai, a culpa não é da minha mãe, a culpa não é do meu pastor. Toda a culpa já foi carregada na cruz do Calvário. Meu coração está limpo, eu não tenho mágoa de ninguém. Você nunca vai me ver falando mal de ninguém. Ah, mas e fulano que te prejudicou? Irmão, olha como eu estou prejudicado. Vou repetir, olha como eu estou prejudicado. Faltou a senhora, né, mãe? Eu só sou prejudicado agora se eu quiser essa posição. Nós temos a cruz do Salvador. E toda vez que eu chego aqui na cruz, Ele estraçalha meu coração. Ele dá um coração quebrantado. Se alguém briga comigo, eu lamento pela pessoa. Perdeu um amigo, cheio de amor para dar. Eu estou na bênção, irmão. Eu estou na bênção. Ah, mas você é super-herói? Eu não sou nada, irmão. Eu sou nada sem a cruz. Mas a cruz faz isso comigo. É o efeito dela. É o efeito da cruz. E tem gente que ainda quer... Como é que é o nome lá do negócio do Thanos? Hã? Manopla? Tem gente que ainda quer as manoplas, as pedras do infinito. Nós temos a cruz de Jesus da eternidade. Olha para a cruz agora. Levanta a mão assim, toca na cruz pela fé. Diga: eu tenho a cruz de Jesus. Não, fala com fé. Olha para a cruz e diga: eu toco na cruz. Pela fé nessa noite, em nome de Jesus.
Mateus 27, 52. Põe os 52. Diga comigo, abriram os sepulcros. E aconteceu o quê? Gente, Jesus não ressuscitou no domingo? Mas sabe o que aconteceu na sexta-feira da cruz? Na hora que Jesus se entregou, o cemitério começou a se abrir. Rapaz, um monte de defunto andando. Imagine que loucura. Os defuntos chegando em casa. Rapaz, eu ia sair correndo. Não, falar, você é louco. Há uma penada. Mas sabe o que é isso? A cruz é o poder da vida. A morte é vencida. Aí que eu quero que você entenda. Eu preciso dar um exemplo aqui para você captar a informação. Todos nós começamos bem. Mas nós estamos lutando contra a morte. E quando eu estou falando de morte, eu não estou falando de morte de sepultura, morte física. Morte é decomposição. Um exemplo. Imagine um casal que se ama. E eles dizem, agora nós vamos nos casar. Como é que é? Cerimônia, festa, buffet, decorar a casa, lua de mel, aquele romance. Aí volta da lua de mel. Os primeiros dias, conta para pagar, TPM. Não, ok, aí vem o primeiro conflito, a desavença. Você parece a sua mãe. Não fala isso. Não fala isso. Você vai provocar a terceira guerra mundial. Mas o que está acontecendo ali? Presta atenção. Ápice e morte. A morte vai fazendo o quê? Decomposição. As coisas começam bem. O trabalho novo, profissão nova, eu estou empolgado, de repente já não está tão empolgado. Igreja nova, que legal, estou congregando. A pessoa chega aqui e fala, meu Deus, é a melhor igreja do mundo. Passaram-se alguns meses, já está, desanimou. Isso é do ser humano. Ouça o que eu vou te falar, você é assim, eu sou assim, por quê? Nós estamos lutando contra a morte. A morte, ela opera para quê? Para decompor tudo que é bom. Decomposição. O único lugar que eu e você vencemos a morte é na cruz de Jesus. Por quê? A cruz de Jesus é a vitória contra a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte. Tragada, sabe o que é, irmão? Aniquilada a morte. Então veja, eu posso dizer uma coisa para você. Eu e a Selma, nós vamos completar esse ano 29 anos de casados. 29 anos. O nosso casamento é muito melhor do que o começo do nosso casamento. Ah, mas é porque vocês têm mais experiência, é porque vocês são pastores. Nada a ver, irmão, tem um monte de pastor se divorciando. Um monte. Porque pastor é ser humano. Não ache que pastor é um ser, um anjo. Não. E eu e a Selma, vou te falar uma coisa, irmão. Nada, vai, mentira. Ó, o pai dela está aqui hoje, ó. Ó, meu sogro aqui, ó. Ó, ela é a cara do pai dela, ó. Pensa 2 fios desencapados. Personalidade forte. A gente saiu essa semana para ter um descanso. Porque, não sei se vocês sabem, eu preciso ficar quieto. Aí eu falei, não, nós vamos descansar. Ela estava me pedindo. Ela falou, amor, eu preciso descansar, eu estou passando mal. Eu falei, nós vamos descansar.
toda hora eu pegava ela no celular. Eu preciso despachar as coisas do espetáculo. Irmão, foi uma guerra tirar o celular da mão dessa mulher para ela, mas ela queria cuidar da igreja, cuidar das coisas da obra e tal. É o jeito dela. E eu o quê? Eu, paz e amor. Sem fazer nada tal. Eu queria ficar na minha, curtindo. Mas nós somos diferentes. Mas a cruz de Jesus, ela faz o quê? Ela pega os diferentes e une para um propósito. Que bom que a minha mulher é diferente de mim. Porque um monte de coisa que eu não gosto de fazer, ela gosta. Você já pensou? Se os dois não gostassem de fazer, quem ia fazer? Sabe uma coisa que ela gosta? Por exemplo, nós vamos chegar em casa agora do culto. Ela não vai dormir se a casa não estiver arrumada. Ela é o jeito dela. É o jeito dela. Sabe o que eu vou fazer quando chegar em casa agora? Vou chegar. A única coisa que eu não vou ver essa noite é gol do Corinthians, porque não deve ter feito nenhum. E vou descansar. Ela é diferente. Mas sabe o que nos une? É o milagre de Jesus. Eu não estou aqui para nenhum de vocês mudarem. É meu, tá? Não é doação, não. Eu não estou aqui para mudar nenhum de vocês. Eu tenho que amar. Eu tenho que amar. A morte tem feito o quê? A morte está colocando as coisas em decomposição. Acorda, igreja. Para de brigar com teu pai e com a tua mãe. Eles vão morrer daqui a pouco. Para com essa besteira. Acorda. Eu e você vamos morrer também. Nós vamos gastar os próximos anos da nossa vida brigando por besteira. Discutindo por coisas inúteis. Deixa o teu marido pôr essa toalha na cama logo, irmã, fica quieta. E agradeça. Que bom que eu tenho. Que bom que eu tenho. Relaxa. Curte mais, curta pela... Gente, curta a vida. Por que a gente não está curtindo? Deixa eu te falar uma coisa. Morte. Porque a morte não é divertida. A vida não é divertida. A vida fica tensa. Onde tem morte, tem tensão. Todo dia parece que alguma coisa terrível vai acontecer. Onde é que Deus está nisso, gente? A vida não é isso, não. O céu não é assim. Nós estamos precisando receber a vida de verdade, gente, sem teoria. Sem teoria. Amém? Aleluia. Versículo 54, eu preciso terminar. Vamos lá, rapidinho. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Lá em Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? O que o povo está dizendo? Ah, Jesus está dizendo que tu és um profeta. Mas vocês, o que vocês dizem? Aí Pedro, sempre Pedro, diz o quê? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus fala o que para ele? Não foste carne nem sangue que te revelaste, mas foi o Pai.
O Pai te revelou que eu sou o Filho de Deus. Só que aqui nesse texto, é o centurião. O centurião, gente, ele era o líder daquela tropa. Centurião, ele cuida de uma centúria, ou seja, 100 soldados. Um tenente, um homem importante. Talvez ele participou até do flagelo. Talvez não, ele participou. Ele ajudou a matar Jesus. Mas aí o que acontece? Na hora que Jesus entrega o Espírito, o céu fecha, o terremoto vem, o que o centurião diz? Ele era o Filho de Deus. Quem revelou para ele? Quem revelou para ele? O Pai. Presta atenção. Jesus salvou quem matou ele. Que amor é esse, gente? O cara acabou de participar da morte e ele recebe o Filho de Deus na hora. Sabe o que é isso? A cruz é um momento de salvação para os perdidos. Por isso que o diabo quer embaçar a cruz. Por isso que a Páscoa vira coelhinho, chocolatinho. E essa banalização da cruz. Porque o diabo não quer que o perdido olhe para a cruz. Porque na hora que ele olhar, ele será salvo. Olharam para ele e foram iluminados. Nessa noite, querido, olhe para a cruz. Não olha para mim, não. Não fica olhando para a igreja. É porque as igrejas... Irmão, enquanto a pessoa está olhando para a igreja, não se converte. Porque na hora que ela olha para a igreja, o que tem na igreja? Gente. Gente. Quem está sendo curado aqui ainda? Então, por favor, não olhe para mim. Olhe para quem? Para quem pode te curar. A cura da igreja está na cruz. Porque quem olha para a cruz, vê o Filho de Deus. Vamos voltar a olhar para a cruz. Esse povo na internet, fazendo fofoca gospel. Irmão, é alguma novidade que nós somos pecadores? É alguma novidade ou não? Quem aqui tem alguma coisa da sua vida que podia sair na fofoca gospel? Teve um barraco lá essa semana. Teve alguma briguinha. Todos nós. Todos nós. Como se nós fôssemos os perfeitos. Óbvio que a gente tem que dar bom testemunho. Óbvio. O mínimo de um cristão é bom testemunho. Mas mesmo que nós tenhamos o melhor testemunho, nós não podemos curar e salvar ninguém. A cruz pode. Leve a cruz para a tua empresa essa semana. Leve a cruz para os teus amigos essa semana. Leve a cruz para a tua família essa semana. Leva para a escola, diga para os teus amigos, vamos olhar para a cruz. Porque quem olha para a cruz vê o Filho de Deus. Amém? E para terminar, João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Está consumado é a palavra no grego tetelestai. E tetelestai significa tá pago. A última palavra que saiu da boca de Jesus foi tá pago. Paguei o preço. Então preste atenção. Por que nós estamos vivendo tão aflitos e preocupados se já foi pago? Fala para quem está do teu lado, está pago. Descansa mais. Amém? A dívida está paga. O pão de cada dia está pago. Está pago. Fala para quem está do teu lado, o pão de cada dia está pago. Tem muitos jovens aqui. Você sabe hoje qual é a maior guerra do jovem?
A maior guerra é a preocupação com o futuro. Nós nunca tivemos uma geração tão ansiosa. Gente, deixa eu falar uma coisa para os jovens. Como é que eu vou falar isso? Deixa eu pensar direito. Tá, deixa eu fazer a conta. Eu que estou aqui, eu estava aí no teu lugar anos atrás, com as mesmas preocupações. E posso te falar uma coisa? Com menos condições que muitos de vocês que estão aqui. Mas muito menos. Muito menos. E a única coisa que eu e essa mulher tínhamos, a cruz de Jesus. Só isso. Só isso. Você que está ansioso aqui, eu não sei o que você está passando, mas eu preciso dizer para você, está consumado. Já está escrito. Só que é o seguinte, tudo que você precisa passa pela estrada da cruz. Se você se desviar da cruz, a tua história será uma, construída com a tua força, construída com as tuas dores, e aí só Deus sabe onde vai dar essa estrada. Mas se você se voltar para a cruz, confiar nele, ele está te dizendo nessa noite, fica tranquilo, está consumado. Fica tranquilo. A tua filha, eu estou cuidando dela. O teu filho está consumado. Tua casa está consumada. Esses dias uma irmã me ligou. Ela já tem 60, está com 60 e poucos anos, nova. Nova, menina, garota. E eu fui pastor dela há, 12 anos atrás. 2012, 14 anos atrás eu fui pastor dela. A gente não tem tanto contato assim, mas ela me procurou esses dias, eu preciso falar com você, preciso. Aí eu atendi, ela mora na Europa hoje. Ela falou, olha, aconteceu uma coisa comigo e a única pessoa que eu tenho para contar é você. E para pedir a bênção. Eu falei, que foi, minha filha? Eu encontrei um homem que quer cuidar de mim. Parecia uma criança namorando, adolescente. Conheceu um português, gente boa, e falou, eu quero casar com você. E ela me ligou para pedir a bênção, ora por mim. Como se estivesse pedindo a bênção para o pai. Eu falei, não, está abençoada. Ele quer cuidar de você? Ah, ele está aqui, deixa eu chamá-lo. Aí ele sentou lá, a gente na câmera. Eu falei, tudo bom? Você vai cuidar dessa mulher? Posso confiar em você? Sim, senhora, pá. Eu falei, então estão abençoados. E vão casar agora. Ela falou, eu não acreditava que isso ia acontecer comigo. Eu nem esperava. Eu nem acreditava que esse homem tinha intenção mesmo. Mas a obra de Cristo, ela só acaba se você fugir dela. E eu quero dizer que tem muitas pessoas aqui que você está vivendo longe da cruz. A Páscoa é um recomeço para você. Volte para a cruz. A obra dele ainda não acabou na tua vida. E ele está dizendo para você, consumado. Amém? Vamos olhar para ele. Você pode levantar as suas mãos. Deixa ele abalar teu coração nessa noite. Deixa ele estremecer tua vida nessa noite.